Bom, dando início, então, a segunda parte da nossa terceira aula, do minicurso de Teoria da Demonstração em Aristóteles, da FEFELESH, dos cursos de inverno da USP. Vou continuar a apresentação, então. Acho que agora foi, né? Estão vendo a tela? Está carregando aqui. Tá. Ok. Certo. Bom, então entramos no segundo ponto, que à primeira vista, no nosso plano iria separar, mas eu acho que é melhor apresentar junto, que é tanto a literatura secundária, o que ela vai dizer disso, e como ela apresenta, e também algumas questões mais didáticas minhas também, mas, em geral, como ela apresenta essas relações lógico-conceituais entre as características das premissas, tá? A gente tem como ponto pacífico que há uma divisão entre essas características apresentadas. Nós temos as absolutas, que seriam as primeiras, e as relativas, que são relativas à conclusão, que é aquilo que deve ser primeiro e mais explanatório ou causa da conclusão. As primeiras, as absolutas, ou seja, aquelas que são primitivas, indemonstráveis e imediatas, são coextensivas. Isto é, elas possuem as mesmas notas características, tá? O Barnes vai dizer que isso acontece porque Aristóteles oferece apenas um argumento para as três. Mas eu acredito que seja, além disso, no próprio entendimento do que Aristóteles desenvolve a respeito delas, na interpretação sobre elas e no papel delas, realmente não há como tomá-las senão de maneira coextensiva. Dentro das características absolutas, Rawls aponta uma questão aqui também já levantada sobre os primitivos. O primitivo haveria o primitivo em sentido absoluto, né, não relativo, pois senão colapsaria com outro requisito de ser mais fundamental que a conclusão. Então, no primeiro sentido, ele não é mais fundamental, ele é fundamental, ponto. Ele é primitivo, ponto. No segundo sentido, ele é mais fundamental que a conclusão. Isso seria, segundo ele, confundir as características das premissas nelas mesmas com as características com relação à conclusão. As características absolutas possuiriam, portanto, definições sem referência a nada além delas mesmas, enquanto as outras, né, com relação à conclusão. Ainda, Rawls explica que a característica de ser próton, ou seja, de ser primitivo, que é justamente essa característica que permite que uma proposição P seja derivada de um conhecimento pré-existente que, tratando, né, numa certa esquemática, diante do qual não há nada anterior. Quanto às outras características absolutas, Rawls ainda afirma que imediatidade e primitividade são requisitos cuja principal característica parece ser sua impossibilidade de explicação, no sentido causal, né? Embora compreendamos seu sentido, por isso que elas vão ser postulados, porque o sentido pode ser compreendido. Senão, não seria possível utilizá-las como pontos de partida da demonstração. No entanto, isso não justifica uma tese de autoevidência do valor de verdade. É simplesmente a compreensão do sentido da premissa que está em jogo. A questão de autoevidência ela é bem mais complexa.
Esses requisitos, às vezes, parecem carregar poucas diferenças entre si, entrelaçarem-se e não formarem requisitos formais, né, ou diferenças formais, capazes de serem avaliados por si só. Ross afirma que, quanto às últimas características, ser mais cognoscível, anterior primeiro e causa da conclusão, elas parecem se reduzir a duas. O fato estabelecido na primeira premissa é causa do fato da conclusão, e disso, fato, ele está chamando a atribuição, né? E disso, obviamente, se segue que ele é primeiro em relação a ela. Também disso se segue que, no segundo ponto, né, disso se seguiria que serão mais conhecidos em si mesmo. Então, haveria apenas duas questões aí, e não três características. A razão que Ross mantém para esse último caso e sua relação com o primeiro é que, se possuímos a demonstração que prova que um atributo pertence ao outro, ou seja, uma demonstração qualquer, né, torna-se naturalmente evidente a nós que o ponto de partida da demonstração, ou seja, o fato estabelecido na primeira premissa, é mais cognoscível em si mesmo. Enquanto Ross deriva uma noção da outra, o Barnes dirá que elas parecem ser idênticas. Se A, ele está tomando A como um sujeito qualquer, tem uma demonstração de P, então A conhece P, e então sabe, então conhece a sua causa. Então conhece a causa de P, né? Se há apenas conhecimento necessário para haver demonstração é o conhecimento dos princípios para que P seja dedutível, então os princípios devem conter a explanação ou a causa de P. Nessa ocasião, ou seja, nesse trecho especificamente, Aristóteles distingue entre prioridade e familiaridade na ocasião do livro 2, na verdade, dos primeiros analíticos, ele vai distinguir entre prioridade e familiaridade, mas neste trecho que a gente está vendo sobre as características, elas parecem ser idênticas. Então, olhando para a cognoscibilidade mais detalhadamente a partir dessas leituras, a interpretação do Barnes vai ser, então, que a cognoscibilidade é sempre relacional, o que nos leva a ter dificuldades em compreender, em última instância, como algo pode ser mais cognoscível em si. Mas, além de ser uma distinção clássica aristotélica muito bem estudada no artigo de Mancion, por exemplo, le plus connu en soi et le plus connu pour nous, o Barnes vai trazer no comentário ao texto uma passagem bem elucidativa de tópicos aqui dos tópicos, desculpa, perdi onde eu estava lendo, sobre essa questão, né, que ele vai dizer que o gênero e a diferença, tópico 7.4, que o gênero e a diferença, eles vão ser também mais familiar que a espécie, por exemplo. Porque se a espécie é apreendida, então é necessário que o gênero e a diferença sejam apreendidos também. Mas se o gênero ou a diferença é apreendido, não é necessário que a espécie também seja apreendida. Então, a espécie é mais não familiar, né? É menos familiar. Ou mais cognoscível em si. Disso, podemos entender que o que é mais cognoscível em si é aquilo que, devido ao seu caráter universal, uma vez apreendido, não necessita da apreensão de mais nada. Uma vez que
que espécie e forma também a gente pode tomar, em alguns momentos de Aristóteles, como correlatos. Por isso que eu falei do caráter universal. Uma vez apreendido, não necessita da apreensão de mais nada. Exemplo, de um particular ou uma instância, para ser compreendido, ou constar na sua explanação. Enquanto o contrário não se faz verdadeiro. A espécie precisa da apreensão do gênero da diferença para ser cognoscível, mas isso não quer dizer que ela seja totalmente não familiar ou não cognoscível, né? Apenas que seja mais cognoscível para nós na experiência sensível e não na definição. Isso demonstra, portanto, a conexão já mencionada entre os requisitos de prioridade e causa na demonstração com o ser mais cognoscível em si. Na verdade, obviamente, isso não esgota o assunto. É um assunto muito, muito grande. O Schultz chega mesmo a dizer que isso é completamente obscuro em Aristóteles, e Aristóteles trata em poucas linhas, mas aqui é o que a gente tenta trazer de outros textos para tentar entender, né? Bom, até achei que a aula ia ser mais longa, mas acabou passando mais rápido em razão de poucas intervenções. Sintam-se à vontade. Não sei se alguém tem algum comentário, alguma pergunta, porque esse é o nosso último ponto, a leitura do Schultz. Não? Nada? O tema da característica das características das premissas é fundamental para compreender o próximo passo a nossa próxima aula, do próximo passo do nosso curso, que é justamente a noção de materialidade que vai estar que eu vou estar opondo, né, entre necessidade formal e material, e apresentar no texto do Segundos Analíticos 1.4 a 6. Mariana, eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, uma dúvida mais a respeito dessa posição. Porque, assim, eu tenho muito mais familiaridade com a posição do Lucas, né, com o pessoal que Claro. faz essa noção de uma axiomática, então ainda estou tomando um pouco de conhecimento, tentando entender mais ou menos o panorama dessa posição de vocês. Bom, uma dúvida que eu fiquei foi o seguinte: como que vocês tratam a questão da construção? Quem são vocês? Vocês que eu estou pegando assim, você está trabalhando com uma linha que vem ali do Rawls, do Barthes. É considerada a leitura canônica, um pouco mais antiga, né? Exato. Então, assim, eu vou dizer que você está trabalhando um pouco mais com essa leitura, então vocês nesse sentido de que defender essa noção de uma axiomática, de um domínio restrito da ciência. De uma finitude da ciência, né? Uma finitude. E principalmente, assim, que na verdade é o ponto que mais me incomoda com essa posição, é essa noção de que a ciência aristotélica ela está restrita a um certo domínio de entidades, né? Muito mais restrito do que outras posições vêm a defender mais recentemente. Claro. Que inclui até, e aí eu acho mais polêmico, a política e a ética também, né? Mas, então, assim, a biologia, eu sou bem favorável a defender que a biologia em sentido que a gente tem hoje em dia, a biologia relacionada com seres sublunares, eu acho mais difícil defender que o Aristóteles não veria aquilo ali como ciência. Minha percepção é um pouco mais forte nesse sentido. Mas, considerando segundos analíticos, como que vocês tratam com a ideia de que ciência demonstrativa seria basicamente depois que você já tem esse conjunto de axiomas iniciais, esse conjunto de definições iniciais aí,
Então, assim, seria só a parte demonstrativa. Esse modelo axiomático permite você incluir o momento em que você está construindo esse domínio da ciência, o processo de construção dessas funções, o processo de uma ciência não demonstrativa que fundamenta essa ciência demonstrativa? Como é que essa posição trata esse aspecto? Essa é uma dúvida que eu tenho. Não, eu não entendo uma ciência não demonstrativa que fundamenta, tu diria noções pré-científicas, né? Noções pré-científicas. Eu estou falando de uma ciência que envolve... porque, da forma que... O que seriam os fundamentos para poder ter a ciência demonstrativa, né? Exato, porque da forma que eu sempre li ciência em Aristóteles, não sei se eu estou muito fora disso, não é exatamente a minha área, mas parece que a gente teria, no estabelecimento de um certo domínio do conhecimento, um processo que vem a própria delimitação do objeto dessa ciência, a própria definição daquilo que é o objeto de estudo, essa catalogação dessas propriedades que pertencem a esse objeto. E você chega no ponto da demonstração só quando você já tem essas definições iniciais e você vai pegar esse conjunto de propriedades desse objeto que você precisa explicar, e aí você vai demonstrar essas propriedades a partir de propriedades essenciais. Então, assim, uma dúvida que eu fiz... É para isso que nós precisaríamos do silogismo do quê, né? Exato. Então, como que você entende essa parte inicial? Isso seriam noções... Isso é pré-científico, isso não é parte da ciência, não é parte de uma ciência... Eu entendo isso como pré-científico. A gente pode achar pistas disso no livro 2, com certeza. Mas eu acho que o livro 2 está essencialmente tratando da relação entre definição e demonstração, para justamente como nós podemos conhecer definições, né, para que elas justamente possam ser, mas essas definições, contudo, enquanto essências, né, não são necessariamente os primeiros princípios, os indemonstráveis, etc. Os primeiros princípios eu leio bem na letra do texto, que é justamente o que Aristóteles vai dizer em 2:19, que a gente só consegue conhecer através da indução ou da intelecção. Que eu acho que é só através disso que a gente consegue fazer, a gente consegue estar disposto não é como algo que se nos revela, mas sim a gente consegue fazer justamente esse trabalho de recortar um certo domínio. Na verdade, os domínios parecem já estar bem recortados, assim, eu não sei se o investigador recorta um domínio para estudar. Eu acho que, na verdade, o que o investigador faz é, dentro de domínios, tomar alguns princípios e fazer a demonstração. Agora, para ele ter essas definições iniciais, eu acho que vai ser justamente através de noções pré-científicas, com certeza. E esses primeiros princípios, tem pessoas que interpretam que vão ser conhecidos podem ser conhecidos através da dialética, de certa maneira, que o seu modo de exposição seria o silogismo do quê, mas eu não acho que isso seja uma coisa que está sendo discutida e que seja objeto dos segundos analíticos. Eu acho que nos segundos analíticos, eu acho que o livro 2 é uma complementação ao livro 1. O livro 1 é essencialmente sobre a demonstração, e o livro 2 estaria mostrando as suas relações com as definições. E como a gente pode conhecer essências através delas, mesmo sem poder demonstrá-las. E, além disso, e como indício para isso, eu gosto muito daquele texto do Brunschvig, que eu apresentei,
mas principalmente o início dos primeiros analíticos, que diz, o nosso objeto aqui é a demonstração e a ciência demonstrativa. E no início de 2,19, dos segundos analíticos, Aristóteles vai dizer novamente, então agora que tratamos do que é a demonstração e do que é a ciência demonstrativa, vamos falar dos primeiros princípios e como são apreendidos, e daí ele fala muito brevemente sobre isso. Mariane, isso está relacionado com a pergunta da Cristiane também. Eu não sei se eu estou falando bobagem, mas se eu não estou enganada, na física ele não diz que ele não vai argumentar em defesa da existência dos princípios que fundam esse gênero de conhecimento, porque eles deveriam poder ser reconhecidos por todos. Ele não os trata como se fossem evidentes. Exatamente, eu não lembro exatamente onde, mas sim. Ele diz, mas ele diz. Eu estou me referindo a esses princípios que fundam os domínios das ciências, né? Que, se eu entendi, foi o que a Cristiane perguntou, né? A Cristiane perguntou duas coisas, na verdade, pelo que eu entendi, que seria aquilo de que se parte a definição, de que se parte a demonstração, e aquilo e fazer o recorte do domínio, né? Acredito que o recorte do domínio nunca seja feito por aquele que investiga, e que seja algo que já é dado, mas que a gente pode fazer essa espécie de silogismo pré-científico. Silogismo do quê? Mas ele vai nos ajudar só na medida que nós vamos encontrar algumas definições a partir daí. Pelo menos é o que eu entendo. Mas esse ponto aí eu não lembro onde exatamente. Eu sei que eu tenho quase certeza que é na física, mas eu acho que é lá por física 4, não é? Eu acho que é na física, mas eu não sei onde exatamente. Eu não lembro onde. Eu vou dar uma procurada, porque me interessa. Pois é que eu fiz um curso com Zingano, e eu lembro que a gente leu essa passagem, e era bem isso, assim, Aristóteles dizia, não, eu não vou... Ele tratava com um certo desdém, assim, tipo, eu não vou argumentar aqui em defesa da existência de um domínio. Porque todos deveriam poder reconhecê-los, né? Sim. Porque o que é reconhecer um domínio? É reconhecer um recorte do ser. É reconhecer um ente enquanto alguma coisa. Isso. No caso ali, eram os entes naturais, né? Exatamente. Se eu reconheço o domínio sublunar, eu estou reconhecendo o ente enquanto natural, né? Se eu reconheço o domínio da matemática, mais especificamente, né, da geometria, eu estou reconhecendo o ente enquanto geométrico, ou enquanto aritmético, ou enquanto astronômico, ou enfim. Nesse caso, você acha que isso equivaleria a dizer que esses princípios são autoevidentes? Isso eu já acho um problema. Eu acho que a tese da autoevidência dos princípios, ela é bem problemática. Eu nem coloquei essa questão aqui porque eu não me posiciono em relação a ela, assim. Eu já li algumas coisas sobre, mas eu acho que tratar como autoevidência é bem complexo dentro talvez haja autoevidência no sentido da intelecção, mas a indução não vai ser autoevidente para os princípios, né? Isso vai entrar, vai ter um problema dentro do domínio das faculdades, né, para Aristóteles, do que a gente vê em De Anima, por exemplo, em De Anima 3, sobre o pensamento e tal. Nas nossas faculdades, eu acho que é difícil, a autoevidência seria algo que seria passível só daquilo que é contemplado, né, da contemplação, do nous, ou da intelecção, como preferir. Mariane, puxando o gancho da física, então, assim, conforme essa visão,
uma obra conceitual como a física, né? Onde ele está, tipo... A impressão que a gente tem é que ele está construindo o arcabouço teórico que vai fundamentar uma ciência demonstrativa relacionada... Vamos supor, você não acredita nem que teria ciência no domínio da física, então, posteriormente, uma ciência demonstrativa posterior àquela discussão conceitual que ele faz, então... Não, eu acho que há uma discussão conceitual, e eu acho que dialeticamente, na maior parte dos argumentos, ele está fundamentando esse arcabouço conceitual. Mas eu acho que não há demonstrações na física. Ok. Não, ali não há, com certeza, mas você acha que aí esse arcabouço conceitual... Para aplicar, eu diria... Não poderia, por exemplo, ser aplicado no domínio de uma ciência demonstrativa posteriormente pela própria natureza do objeto? Isso seria uma impossibilidade nesse sentido? Lendo nesse sentido, eu acredito que sim. Ok. Nesse sentido mais canônico, né? Não tenho certeza também, mas... não tenho certeza, digamos que eu estou dizendo que eu posso vir a pensar de outra maneira, tá? Daqui a um ano vocês me perguntem. Okay. Mas atualmente eu diria que não. Eu diria que os fenômenos ali, o que está sendo tratado da física, na verdade não é nem fenômeno, né? É um certo arcabouço teórico para tratar do movimento, etc. Não. Mas, contudo, por exemplo, a física tem... ela vai fornecer um arcabouço teórico, por exemplo, a discussão sobre o movimento, que vai aparecer no Decaelo, né? E do movimento perfeito, movimento circular, etc. Que lá, por exemplo, a gente tem vários exemplos da geometria aplicada aos objetos do Decaelo. Então, eu acho que alguns objetos do Decaelo, a maioria, na verdade, são passíveis de serem trabalhados dentro do domínio da ciência. O Decaelo seria, então, esse processo pré-científico de construção de definições, dessa base... Não, o Decaelo não. O Decaelo ali, eu acho que já é... Porque o Decaelo não posso dizer que é totalmente astronomia, né? Mas existem partes em que Aristóteles está usando astronomia matemática e partes em que ele está usando ferramentas da geometria, princípios da geometria. Porque quando ele está tratando da perfeição do movimento circular, ele vai utilizar a figura do círculo e tudo mais, e vai utilizar princípios geométricos. Contudo, a gente não vê Aristóteles fazendo demonstração em momento algum. Eu só estou dizendo que eu acho... Essa era a minha outra pergunta. Eu não conheço o Decaelo todo, só os capítulos iniciais, li muito pouco do Decaelo. Mas, então, ele não chega a apresentar demonstrações no Decaelo, não? Bom, que eu me lembre, eu fichei bem o Decaelo para uma outra pesquisa que eu fazia, que eu me lembre, demonstrações rigorosas, não. O Decaelo poderia ser, então, de procedimento parecido com o que ele faz na física, mas dado a natureza do objeto que ele aborda, ele permitiria uma ciência demonstrativa que empregasse esse arcabouço teórico que sai dali. Sim, poderia ser, nós poderíamos fazer demonstrações, a princípio, com o que é dito nos segundos analíticos, uma vez que a astronomia matemática é considerada um domínio da ciência, ele dá uma lista. O que a gente vê no Decaelo seria passível, sim. E os exemplos também, e princípios utilizados ali, como, por exemplo, da geometria, para tratar do círculo como a figura mais perfeita, e para disso derivar a ideia de que o movimento circular é o mais perfeito, me parecem questões que poderiam estar compreendidas em demonstrações e na ciência demonstrativa. Contudo, eu não lembro se alguma demonstração é feita lá, de fato, assim, a rigor. Essa é uma curiosidade que eu tinha, porque eu tenho conhecimento só do livro inicial do Decaelo, então eu não saberia também. É que eu comecei um doutorado sobre astronomia em Aristóteles, então eu trabalhei bastante com Decaelo.
E eu comecei na França, na verdade, daí acabei não ficando lá por motivos pessoais. Mas daí o Decaelo eu já não lembro muita coisa, óbvio, mas foi um texto com o qual eu tive bastante proximidade, assim. Até tem um artigo sobre isso, se alguém tiver interesse. Não é especificamente sobre ele, mas é sobre a discussão entre os entes matemáticos da metafísica e algumas questões do Decaelo e tal, e metafísica lambda, que fala que a ciência mais próxima da filosofia primeira, isso é muito estranho, para explicar o primeiro motor imóvel, é a astronomia. E daí eu tento responder por quê, né? Mais alguma coisa, meninas? Eu não sei, até o fim do curso acho que eu vou conseguir convencer a Cristiane. Não, Cristiane, eu tô brincando, mas eu acho que é legal apresentar, então, uma visão alternativa às tuas leituras para que a gente possa discutir, né? Eu acho que isso só gera crescimento. Eu acho, assim, é aquela história, eu nem sei se eu tenho um cavalo nessa corrida, na verdade, porque eu acho que para o ritmo que está meu estudo nesse momento, que é na área de ética, você tem, sim, uma linha interpretativa forte, que é, teoricamente, até a dominante no momento, nesse momento exatamente, que é essa tendência em defender um método científico, a possibilidade de uma investigação com metodologia científica no domínio da política e da ética, né? Ética científica, né? Eu vejo o ápice disso naquele artigo do Alan, que tenta achar uma cadeia pelo menos dedutiva, mas eu acho que ele chega a dizer até demonstrativa, na ética eudêmia inteira, basicamente, nos primeiros 2 livros. Eu não tenho uma posição sobre isso exatamente ainda, eu estou no processo de construir conhecer o tema, né? Mas eu sou muito simpática a identificar, a essa tentativa de identificar nas investigações da ética os procedimentos que o Aristóteles propõe no livro 2 dos Segundos Analíticos. Eu acho que o modelo de investigação que ele propõe nos Segundos Analíticos consegue dar conta de boa parte dos movimentos metodológicos que ele faz em algumas investigações da ética. Isso é até onde eu vou nesse momento. Mas o que tu pode separar é justamente isso, algumas questões metodológicas utilizadas ali, mas cuidado com tratar o que está sendo o propósito geral do livro dos Segundos Analíticos, sabe? Sim. E tratar de maneira como tem uma tendência contemporânea, inclusive com a qual simpatizei muito no início e depois me distanciei, de tratar o livro 2 como uma mudança brusca e totalmente e absoluta, assim, do Aristóteles, né? Pelo pouco que eu conheço, eu considero que eu conheço muito pouco, segundo os analíticos, eu não enxergo essa mudança brusca. Eu não acho que existe um problema entre você conectar os dois livros. Eu só acho que tendo a olhar para o livro 2 e achar que ele tem um bom essas ferramentas. Boas ferramentas, um bom arcabouço, que dá conta também desse processo que vocês tratam como pré-científico, sabe? De gente construir o domínio, construir esse arcabouço teórico dentro de um certo recorte científico, dentro de um certo domínio da ciência. Então, eu acho que tem coisas ali que permite que você olhe para a física, para o Decaelo, para o Partes dos Animais, e ache, poxa, o Aristóteles está entregando isso daqui nesse momento da investigação. Agora, eu não tenho conhecimento suficiente para defender ainda se isso Mas eu acho que tu pode dizer que alguns tipos de argumentação, ou algumas questões metodológicas, independente, tu não precisa comprar a teoria inteira para dizer que algumas questões metodológicas podem ser usadas em outros momentos.
E é possível que ele esteja empregando esse modelo de investigação e que ele seja produtivo, independente se a área que você está trabalhando pode ou não ser objeto de ciência. Dá para você fazer essa leitura, independente de você olhar para isso. Mas eu acho que o difícil eu acho que deveria separar entre dizer que é possível fazer essa leitura, ou seja, é possível utilizar, e de que Aristóteles estaria utilizando. Ou seria um propósito, entendeu? Eu acho que talvez eu tenha me expressado errado. Eu acho que seria defensável que ele utiliza. Eu acho que é defensável que ele utiliza. Você consegue ver os movimentos das investigações e ver que ele utiliza esses elementos ali. Agora, eu acho que o ponto seria a utilização desses elementos nessa obra, em que Aristóteles toma aquilo ali como objeto de ciência ou não. Aí ele não se pronuncia a respeito disso. Claro. Assim. Aí o fato de eu tenho um modelo canônico, por exemplo, que é o modelo que eu uso para fazer ciência. Ele pode ser empregado em outros domínios não científicos? O que o Aristóteles pensa sobre isso, se pode ser empregado? Ele parece empregar algumas técnicas ali. Sim. Por empregar essas técnicas, ele considera como ciência? Aí eu não sei se a gente consegue dar uma resposta. Eu acho que é exatamente essa questão. Eu acredito que não, mas acredito que sim, que os métodos apareçam em outros tratados, sim. Contudo, o método demonstrativo vai ser muito difícil ele utilizar, método demonstrativo mesmo, eu acho que não acontece muito, assim, mas algumas questões metodológicas mais específicas ali do começo do livro 2, eu acho que sim, demonstração, assim, eu acho complicado a gente... porque a demonstração que eles fariam, ela tem um requisito muito grande, que é justamente ter seu objeto determinado. Sim, a gente vai ver depois a questão da necessidade. Toda essa discussão vai girar em torno de o que é necessário, afinal. Porque precisa ser necessário para ser objeto de ciência, da ciência demonstrativa. E mesmo quem está defendendo essa metodologia de que... Quem está defendendo essa ideia de que o método empregado na ética tem natureza científica, não está defendendo que ali tem demonstração, está defendendo que Não, tem um artigo que defende, depois eu te mostro. Sim, tem, mas eu falo assim, o pessoal que eu tenho lido mais recentemente... Sim, mas é pela questão da explanação, né? Exato, a ideia é que aquilo ali é o caminho de ida, é o caminho de constituição dos princípios dentro de um domínio, e com aquilo ali vai ser possível fazer ciência demonstrativa. Quem vai mais longe, nos que eu tenho lido, seria isso. A partir desse processo, aí a partir dali poderia fazer demonstração, mas não está ali. E realmente não tem. Então, nesse ponto, aí eu acho que a gente fica muito na especulação mesmo. A ideia exatamente, teria que analisar vai fazer aquilo ali posteriormente. Não temos acesso a material que nos mostre isso. Mas eu acho que esse trecho que a Monique trouxe, embora agora não tenha como pegar ou procurar, eu acho que ele é fundamental para discutir isso, ele parece colocar um ponto bem... E é um texto que está próximo ali, relativamente próximo, temporalmente, pelo menos do que a gente tem estabelecido, da discussão dos analíticos, né? Eu vou ver se eu encontro as minhas anotações para achar onde é que ele está. Seria ótimo. Se quiser me passar, eu adoraria as anotações desse curso. Tá joia. Vou localizar aqui nos meus arquivos. Tá. Bom, mas eu entendo perfeitamente, eu conheço por cima essa outra leitura, e eu entendo que há passos muito interessantes e muito tentadores, assim, de ser feitos, assim, inclusive dentro da ética, eu acho que sim. E mais do que na ética nicomaqueia, na ética eudêmia também. Eu acho a ética eudêmia ainda mais, o livro 1, mais tentador disso ser feito. Mais propícia para isso, sim. Exatamente. Bom,
Então, por último, eu gostaria de apresentar essas características dentro da leitura axiomática do Schultz, que ele vai escrever um artigo em 75 chamado justamente Axiomática dos Antigos. Ele é um filólogo, era, né, filólogo e filósofo alemão muito importante. E faz o que eu chamo de uma elegante esquematização, porque eu acho que ele esquematizou assim bem. Ele fez quase uma meta-demonstração aqui no... O que Aristóteles proibiria, porque não dá para fazer isso para Aristóteles. Seria transgredir o gênero, mas enfim. Ele vai dizer, então, as proposições dessa sequência dividem-se em princípios, axiomata, e prota e teoremas, os teoremata. Vocês vão ver que ele entende em outros termos algumas coisas do que foram apresentadas nos textos de Aristóteles. Os conceitos que se encontram nessa sequência de proposições dividem-se em conceitos fundamentais, arca e prota, com seus princípios e os primitivos, e conceitos derivados, os taectuton, que aparecem só no livro 2. Os derivados, na verdade, vai ser o que a gente chamou de adequados, tá? Dos princípios é exigido, então, ele vai ser B, né? Dos princípios é exigido o seguinte, que eles precisam ser imediatamente evidentes e, por isso, indemonstráveis. Aqui aparece a tese da evidência, né? Ele defende que sim, são autoevidentes. Eles precisam ser suficientes no sentido, e aqui suficiente no sentido de Laplace também, né? No sentido de em que, além deles, para a demonstração dos teoremas, são necessárias ainda apenas as regras da lógica, ou seja, apenas construir um silogismo correto. Dos conceitos fundamentais, é exigido o seguinte, a gente vai ver melhor depois o que ele chama de conceito fundamental. Eles precisam ser imediatamente compreensíveis e, por isso, indefiníveis. Isso é bem complicado, que ele vai dizer que é indefinível. Eles precisam ser suficientes, no sentido em que, para a construção dos conceitos derivados, além deles, são necessárias apenas certas operações de ligação, ou seja, certas atribuições. Novamente, lembrando que os conceitos fundamentais para ele são os arcaios prota, que vai coincidir também com os princípios. Por último, ele diz, para não alterar essa bela simetria e protelar o mais possível a discussão da parte mais obscura da axiomática aristotélica, formulemos apenas agora a terceira exigência aristotélica relativa aos princípios. Eles precisam ser afirmações de necessidade. E isso nós veremos na próxima aula. Bom, só uma questão. À primeira vista, pelo ponto B2, seria que eles precisam ser suficientes, são necessárias apenas as regras da lógica. Pareceria que o Schultz não considera a relação material dentro desse esquema. Mas a gente vai ver depois que ele considera, sim, que há uma maneira de explicação pela causa adequada. E ele ainda vai dizer, né, que, além disso, não é preciso mais nada, só as regras da lógica, ou seja, a materialidade está dada pelos princípios, e tendo isso, só é necessário construí-los em um silogismo correto, em um silogismo de primeira figura, ou seja, seguindo as regras da lógica. Ele tem uma terminologia bem diferente, assim. Opa. Para justificar tal esquema e tal leitura, ele vai apontar, então, a passagem de 71b16 e as outras passagens do bloco 1, 19, 22, que a gente já viu, né? Em 71b16, Aristóteles afirma, isso já foi visto na segunda aula, assim, se
se há conhecimento simplíster ou Laplace de algo, é impossível que seja de outro modo. É impossível que isso seja de outro modo. Ou seja, seria a segunda cláusula, né, relativa à necessidade. Eu vou mostrar depois para vocês, vocês podem ter visto, se vocês leram o artigo indicado do professor Angione, que ele entende de uma outra forma, né, como isso dizendo respeito, ainda sendo uma subcláusula da primeira cláusula, que a questão causal não pode ser de outro modo. Mas aqui, eu vou mostrar na aula que vem para vocês, também a partir do texto do professor Porchat, como a gente pode entender isso como os tipos de predicados que estão sendo usados, lá no capítulo 4, os predicados catal-tal, os predicados per se. Bom, como já sabemos, a segunda condição para o conhecimento é a segunda condição para o conhecimento Laplace, né? O Schultz vai indicar que a caracterização das premissas científicas ainda não está completa, pois Aristóteles estaria apenas fornecendo uma condição suficiente, mas não necessária, para que P fosse uma proposição científica. O capítulo 3 viria a coroar essas caracterizações em 72b20, afirmando que para haver ciência precisamos parar em certo ponto, pois algumas premissas precisam serem demonstráveis, que é também um trecho que eu já mostrei para vocês, né? Ah, não, acho que o do capítulo 3 eu não mostrei. Mas em 3 Aristóteles vai estar respondendo aquelas objeções e ele vai dizer justamente isso, que a gente precisa parar em certo ponto para poder demonstrar. Portanto, se tomássemos apenas 2 em conta, não poderíamos caracterizar completamente como científicas tais premissas. Ou tais características, né? Se ciência e demonstrabilidade possuem a mesma extensão, o que nos leva, e a gente está defendendo que sim, obviamente, né? Mas é possível que não. Na interpretação, por exemplo, Cristiane, isso seria uma belíssima objeção que tu poderia levantar, que ciência e demonstrabilidade não têm a mesma extensão. O que nos leva, com os capítulos 19 a 22, a conclusão da necessidade de um finitismo aristotélico, segundo o qual, cito o capítulo 24, que vai terminar essa discussão, Aristóteles vai dizer: proposições para cuja demonstração é necessária uma quantidade infinita de premissas não são demonstráveis. As proposições são demonstráveis apenas quando para isto é suficiente um número finito de premissas. Diferentemente de Rawls e Barnes, o Schultz vai defender que há apenas equivalência entre as características ser primitiva, próton, e ser imediata, a meson, dentre as absolutas, pois haveria uma independência entre estas e a de ser verdadeira, pois a última não requereria as mesmas condições que a outra, ou seja, não seria coextensional, né? Inúmeras proposições podem ser verdadeiras sem serem imediatas, por exemplo. Como a própria conclusão de uma demonstração, ela é verdadeira, ela não é imediata. As absolutas seriam ainda condição de possibilidade para as relativas, dentro daquela divisão que a gente viu, uma vez que sem as primeiras não há formação ou ponto de partida para a demonstração. As primeiras vão ser justamente o que embasa a ideia de princípio, né? Dado que a demonstração parte justamente dos itens imediatos e indemonstráveis. Esse último ponto irá fundamentar a interpretação do método demonstrativo como axiomático pelo Schultz. Ele afirma que a partir dessa leitura podemos interpretar o texto de 1.2 da seguinte forma, cito: então é necessário que toda ciência, enquanto ela é uma sequência de afirmações demonstradas, nasça de verdades fundamentais ou imediatas,
por conseguinte, de verdades que são mais evidentes e encontradas anteriormente a qualquer afirmação demonstrada. A noção de causa adequada ou explanatória, segundo Schultz, que na verdade ele não vai chamar dessa forma no texto, ele vai chamar de condições suficientes do conhecimento, vai ser dada da seguinte maneira. Vai ser dada por dois postulados que ele formula. O postulado de suficiência, que é a definição do papel da causa no conhecimento científico, em 1.2, de que conhecer é conhecer pela causa em virtude da qual o objeto se diz, e o postulado de homogeneidade, que é a circunscrição de que os princípios e teoremas de uma ciência restringem-se ao mesmo domínio de objetos. Neste caso, o segundo postulado estaria a serviço do primeiro, na medida em que a causa apropriada seria aquela que explica uma relação apropriada entre um princípio determinado, esse princípio que já é dado, né, dentro do domínio, e aquilo que dele é deduzido dentro de um domínio específico de conhecimento. Algum atributo deduzido, enfim, alguma relação, né, entre atributos deduzidos dentro desse domínio específico. Bom, a especificidade, então, do sistema aristotélico, segundo Schultz. Ele vai nos dizer: o sistema de axiomas do qual se fala aqui só pode ser um sistema especial. Por conseguinte, somente um sistema de axiomas diferente do sistema de axiomas da lógica, do que ele considera a lógica contemporânea da época, etc. Pois apenas para um tal sistema, Aristóteles pode exigir o mesmo gênero que as proposições das quais ele deve ser o campo de origem. Porque, ao considerar o gênero, nós já consideramos um requisito material. E se a gente considerar sistemas axiomáticos da lógica em geral, não há materialidade alguma, né, do que a gente tem contemporaneamente. Isso se deve porque os axiomas da lógica, e daí tomando também, se tomar dos princípios comuns, tomando essa discussão para Aristóteles, se a gente tomasse só os axiomas da lógica aristotélica, por exemplo, isso se deve porque os axiomas da lógica para Aristóteles são gerais demais, seriam os princípios comuns, os koinai archai, como veremos. Né, a gente vai ver na aula 5. O princípio de não contradição e do terceiro excluído. São só esses dois. Eles subjazem a toda demonstração e a toda condição de possibilidade do discurso, contudo, eles não são deduzidos de forma alguma, eles não aparecem como premissas. É justamente em 1.7, com a discussão sobre a metabasis, né, como metábasis, né, a transgressão do gênero, a impossibilidade de transgressão do gênero, e o postulado de que as demonstrações de cada ciência devem ter seus princípios apropriados, que é possível entender que o tipo de sistema axiomático que Schultz tem em mente na ciência demonstrativa não é o mesmo da modernidade, nem um mero sistema probatório, pois há o postulado da homogeneidade. Ele vai dizer, por fim, então, pois é através do que seria determinado o domínio do qual se exige nessa explicação que seja identicamente o mesmo para as proposições indemonstráveis e demonstradas de uma ciência corretamente construída? Resposta: através dos conceitos fundamentais. Como estabelecido no ponto C de seu esquema, é explicado. Dos conceitos fundamentais é exigido o seguinte: eles precisam ser imediatamente compreensíveis e, por isso, indefiníveis. Eles precisam ser suficientes, no sentido em que, para a construção dos conceitos derivados, além deles, são necessárias apenas certas operações de ligação. Eu acredito que aqui o indefiníveis dele seja
seja, na verdade, compreendido como impossível de prova, na verdade, e não de... Porque ao fim de uma prova, enfim, nós podemos ter uma nova atribuição e trabalhar com ela como uma definição em outro momento. Mas eu acho que o indefinível aqui, ele não vai dizer que não se trata de... Eu não acredito que não se tratem de definições. Eu acho que justamente ele está dizendo que os conceitos fundamentais vão funcionar aqui, essa ligação, né, do determinado domínio do qual se exige que seja identicamente o mesmo para as proposições indemonstráveis e aquilo que é demonstrado dentro da ciência. Esses conceitos fundamentais são, então, os postulados ou assunções ou definições que Aristóteles determina no texto. Ele vai dizer, chamo aqui de postulado, etc. Justamente os primeiros princípios, o que ele vai chamar de prota. Por fim, alguns apontamentos finais do que a gente viu aqui, então, um resumo. Primeiro, as características das premissas das demonstrações determinam o que chamamos aqui de materialidade, como veremos na próxima aula, consiste na consideração do conteúdo das premissas dentro da estrutura do silogismo, do conhecimento científico. Segundo, embora quase consensualmente possamos separá-las em dois grupos que facilitam a compreensão de seu papel na demonstração, é muito difícil estabelecer de modo bem determinado as conexões lógico-conceituais entre tais características. Elas compartilham de muitos requisitos em comum, e a definição de cada uma, separadamente, é tratada de modo difuso no texto aristotélico, fazendo com que seja mais fácil compreendê-las em conjuntos que desenvolvem certos papéis, como aquelas características que dirão respeito aos pontos de partida da demonstração e as que estabelecerão a conexão causal com a conclusão. Por fim, a minha intenção, então, foi apresentar certas leituras que eu posso chamar de canônicas aqui para o texto, essencialmente essa última do Schultz, que mostrem que, em momento algum, tais características tornam-se meramente probatórias, isto é, não têm seu conteúdo observado ou analisado e visam apenas uma passagem de consequência lógica das premissas à conclusão, o que caracteriza a principal crítica daqueles que defendem não poder haver um conhecimento pela causa apropriada na demonstração a partir de uma compreensão axiomática dos segundos analíticos. E, bem, para a próxima aula, então, a nossa aula vai ter os seguintes pontos. Necessidade e causalidade, né? Vai ser... Eu peço, então, para vocês lerem os capítulos 4 a 6, né? Especialmente o capítulo 4, em que vão ser tratadas as relações predicativas, os predicados per se, e a partir disso eu vou apresentar também a minha leitura do que seria essa diferença entre necessidade formal e material. E, se der tempo, vou apresentar, como eu acredito que isso já tenha vindo, bom, não só eu, isso é ponto pacífico, que veio dos medievais, mas sofreu uma certa transformação na neoescolástica, que descaracterizou essa distinção, mas foi retomada contemporaneamente, tal como foi formulada originalmente. As leituras, então, capítulos 4 a 6, especialmente o 4, do livro 1 dos Segundos Analíticos, e o artigo do professor Porchat sobre a degola do boi segundo Aristóteles, presente no volume 8 do número 1 da Revista Analítica. Tá? Dúvidas, pessoal?
Leiam pelo menos o texto de Aristóteles, que é bem importante. Só ver. Assim. Dúvidas? Eu vou passar a lista de presença agora. Não? Deixa eu dar uma olhada no chat. Obrigada, Beatriz. Na verdade, as respostas são sobre coisas bem complexas. Eu tento só fornecer a minha leitura aqui. Bom, aqui está a lista para vocês. Vou encerrar a gravação, então.